Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje a gente vai falar sobre demônios no nosso especial de Halloween. E pra conversar com a gente tá aqui o Catacumba 31, Gabriela e Vitor, sejam muito bem-vindos. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde para todos os ouvintes do Horrorizadas. É um grande prazer estar participando. Aqui é Victor Cutrali, direto do Catacumba 31. E eu sou a Gabi Leone, um prazerzão aí ser convidada por elas. A gente está muito feliz em participar do podcast. Vamos que vamos, né? Falar sobre demônios, né? Demônios. É isso aí. E uma coisa que eu acho interessante sobre demônio é porque, assim, eu não sei o contexto de criação de vocês, mas isso já é uma coisa que estava enraizada na minha cabeça desde muito antes de eu consumir cinema, de ver demônios em qualquer outro tipo de programação, de série, livro, porque a gente vive num contexto católico, né, cristão. Pra vocês foi a mesma coisa? Ah, cara, vamos colocar desse jeito, né? Qual que é a família que realmente vai todo domingo na igreja, tudo mais, né? Não são todas, mas o contexto é aquele de sempre, né? Assim, no meu caso, na minha família, tem um pouco de influência judia, mas também não é nada muito ortodoxo, assim, não é nada muito praticante, assim. Sim, a minha também. Na verdade, a minha família é gente católica, tem gente ateia, tem gente espírita, a minha família tem várias religiões. Sei. Enfim, mas não tem ninguém que é muito praticante também. Espírita tem umas da minha família que frequentam e tal, e que dá passe, que minha avó dá uma passe à distância, umas coisas nessa vibe, sabe? Uhum. Mas católica que vai sempre na igreja, não tem muito. Por exemplo, na minha família, assim, né, o grande patriarca, assim, no caso era meu avô, do lado de mãe, outra dinâmica e tal, mas assim, o meu avô, que era um pouco mais centralizador nesse aspecto religioso da família, ele era budista / espírita, entendeu? Então, sabe, e eu falava assim, mas vô, tem que escolher um. Ele falava, foda-se, não precisa não. Tá ligado? Ele faz a religião dele, tá certíssimo. Exato, entendeu? Mas vocês lembram de ter essa mitologia dos demônios, assim, embutida na cabeça de vocês? Ou foi alguma coisa que foi descobrindo bem mais pra frente? A gente é gótico, né? Darkzeira, é nóis. O meu foi quando criança, com filme de terror, que comecei a descobrir essas coisas, porque pra mim não era muito falado nada, assim, relacionado a isso, né? Eu como um branco, hétero e gordinho na época, foi com RPG, né, que eu acabei descobrindo isso. Descobrindo mais ou menos, né, porque essa é uma parada engraçada, porque existe muito conteúdo sobre isso. Por exemplo, a nossa sociedade é baseada em tecnologia e ciência, né? A última coisa que a gente discute é tecnologia e ciência. A gente acaba lendo sobre demônios e anjos. Então, assim, essa parte da fantasia também, né? Porque, pô, eu sou de 87, então, sei lá, nos anos 2000 eu tava querendo só saber sobre o Senhor dos Anéis e coisas que não existem, no final das contas, né? Então, eu não sei, eu acho que... Não foi por causa da família, né? Foi por você mesmo, seus gostos, que você acabou... até porque minha família é meio niilista, né? Demais, então, não sei. Assim, a minha família sempre foi definida metade católica, metade evangélica. E eu tava ali no meio, pessoa que não sabia pra onde ir. E também teve épocas que minha mãe sempre ia na igreja, enfim, essas coisas. Mas minha avó era a pessoa que sempre falava sobre isso, sobre demônios. Enfim, então sempre esteve enraizado na minha vida esse assunto. Não era algo que eu tinha medo em si, mas era uma coisa que já existia no diálogo ali. Mas eu acho que o filme mesmo, eu tinha medo quando eu era criança. Minha mãe me botava muito medo pra ver filme de terror. Porque ela é da época que viu o Exorcista no cinema, né? Ela era adolescente na época do Exorcista. Então ela se traumatizou quando ela viu aquele filme. Aí ela tentou, né, falar, porra, não, esse filme é assustador pra caralho, não assiste não. Se é criança, você vai ficar com medo. Realmente, eu tinha medo. Então, eu perguntei pra vocês, porque por mais que eu não tivesse sido introduzida ao que eram demônios quando eu era criança, mas eu ouvia sobre muitas coisas que eram relacionadas a ele, quando, por exemplo, eu tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Lá e minha avó ficou pesando a minha cara do capeta que eu tinha que jogar fora. Ah, é verdade, bem lembrado, nossa. Por mais que eu nem soubesse o que era o capeta, de fato, assim, eu fui, no caso, coletando informações
informações de acordo com o que era relacionado a ele, né? E aí eu só fui ver, assim, no cinema um bom tempo depois. E já era uma época que eu era associada ao próprio capeta, então, não sei, nunca me impactou a figura de fato, assim. Eu tretei com meu avô uma vez, que ele jogou tudo fora, meus pôster do Marilyn Manson, cara. Fiquei muito triste. Eu também tenho, mas depois do meu ocorrido, eu me desfiz. Então. Eu tinha vários pôsteres grudados na parede. Aí, às vezes, ele ia passar final de semana, ia lá em casa, e daí dormia no meu quarto, eu dormia no quarto da minha mãe. Aí, uma vez, ele arrancou tudo. Vou combinar que o Marilyn Manson realmente parece, porque ele parece a Valak, né? Que é um demônio lá do Invocação do... Nossa, é mesmo. Eles são iguais, então... A referência veio só depois, a gente não tinha nem noção, né? Sim. Mas faz sentido, parece um pouco mesmo. Mas seu avô tava à frente do tempo dele, é isso que ele tava, tá certíssimo em ter tirado. Ele já sabia... Não, agora ele também tá à frente do tempo dele. Ele parece uma velha de 70 anos agora. Nossa, total. E falando de cinema, no caso, vocês lembram, assim, dos primeiros que vocês assistiram, então, ao menos o mais impactante que vocês ficaram, eita porra, esse demônio monstrão aí. Eu acho que o maior impacto é Exorcista, acho que pra todo mundo, né? Não tem como não lembrar dele e falar filmes com demônio e não lembrar de Exorcista, né? Melhor filme de todos os tempos. Olha, é bom. Eu e a Gabi, a gente sempre entra nessa discussão, tipo assim, qual que é o filme de terror perfeito? E a gente sempre acaba esbarrando no Exorcista, independente de gosto ou sei lá. Mas, realmente, o primeiro filme onde você tem uma noção, porque assim, quando você é criança e quando você conversa com os adultos sobre isso, ainda mais na nossa época, os adultos eram meio caretas, assim, eles não eram muito nerds, eles não pesquisavam sobre demônios, era só um demônio, só tinha um diabo. Tipo Deus e diabo, tá bom. Entendeu? Não existe todo esse panteão maligno, sabe? Então, eu acho que o primeiro contato, assim, acaba sendo Exorcista, porque ali você entende que ali tá o diabo, não, tipo, um diabo, né? E se você ainda prestar atenção, você vai entender que é o Pazuzu e por aí vai. Sim. O Exorcista, eu acho que foi o primeiro filme de demônio que eu assisti. Na real, assim, pensando, lembrando. Porque eu não consigo lembrar de outro que eu vi antes, sabe? Lembro muito dele, assim, da primeira vez que eu vi, mas eu também lembro de antes, porque falei, né, que minha mãe falava muito de filme de terror, que era horrível e não sei o que. E aquilo atiçava minha curiosidade. Eu falava, nossa, mas como assim, né? O que é isso, né? O que pode ser tão horrível assim que eu não posso ver, né? Tipo, sei lá, ficava imaginando umas coisas muito piores do que de fato eram, né? Não, e outra, né? A galera que tá ouvindo a gente talvez não compreenda que na nossa geração, sem internet, sem serviço de streaming, a gente era muito refém do que passava na TV. Então, por exemplo, quais são os dois grandes filmes que tem um capeta como personagem principal? Bebê de Rosemary e O Exorcista. No Exorcista aparece em forma de uma garota com a cara toda fodida e no Bebê de Rosemary ele nem aparece e tem gente que até hoje fala, não, eu vi os olhos. Sim. Mas também tem a profecia, hein? Caralho, bem lembrado, Chuchu. Que aparece na criança lá, que é o próprio demônio. O bebê demônio, a criança demônio. E o que veio de criança diabo depois disso, de narrativa de anticristo. Sim. É interessante porque eu acho que esses três acabaram interferindo em muito do que veio pós. Tem essa narrativa do bebê diabo e a questão do próprio exorcismo. O que eu peguei já foi pós-exorcista, foi quando eu comecei a consumir mais terror e era tudo de qualidade duvidosa, né? Normal. E Exorcista eu só fui assistir muito, muito tempo depois, já adulta, assim, passados os 18, porque eu tive uma coisa similar disso da Isa, da minha mãe proibir, ela só proibia esse, assim, com uns 10 anos eu alugava terror na locadora, ok, só não pode assistir o Exorcista porque é do capeta, assim, full do capeta. Mentira! É por causa da religião. Mano, eu assistia todos os filmes de terror com a minha mãe, tipo Jason, Freddy Krueger. Sua mãe via. Todos, Nossa, que massa. e minha mãe dormia e eu ficava me cagando. Aí ia dormir com ela depois, inclusive. Coisas atreladas à religião era complicado, assim, pra eu assistir quando eu era criança. Mas minha mãe assistia muita ficção científica, muito sci-fi, que eu também tinha cagado quando eu era criança, então... Da hora. Mas os terror de sobrenatural era complicado. E Exorcista também teve aquele lance de várias histórias ao redor, criadas ou não. Agora eu nem lembro mais o que era verdade e o que não era. E aí isso também deixou a galerinha cabreira, né? De não querer deixar os filhos ver ou não assistir mesmo. Total. Sim, que ele virou um filme maldito, né? Exato. Não, e, por exemplo, eu lembro de uma época muito tensa, assim, que toda sexta-feira e todo domingo tinha um Globo Repórter na Globo, né, obviamente. Sim. E era mó negócio tenso, assim. E hoje,
se alimentam demônios. E eu lembro que tinha alguns quadros no Fantástico também que eram meio assustadores, assim. Total. Você assistiu um filme de terror na Globo, aí depois tinha esse documentário, assim, de 20 minutos falando sobre como tudo isso é verdade. Pô, era assustador, né? Sim. Tinha a questão do pós também, né? É. Mas vocês conseguem identificar, assim, porque especificamente vocês se atraem por esse tipo de narrativa envolvendo o demônio? Ah, porque o céu deve ser muito chato. Que eu quero ir pro inferno. As pessoas legais estão lá. Que horror. O inferno já é aqui, não pode ser pior que isso. Tomara. Eu não sei, essa é uma pergunta complicada. Eu acho que é toda a questão de coisas que você não pode explicar, né? O desconhecido e... Te instiga a saber que você não sabe se é real ou não, então dá uma vontade de se aprofundar pra gente tirar nossas próprias conclusões, né? Será que isso realmente é real? Será que um dia eu vou conseguir comprovar e ver com meus próprios olhos alguma coisa do tipo? Eu trago já um questionamento um pouco diferente. Eu trago um questionamento baseado na frase do Pinhead. Demons to some, angels to others, tá ligado? Essa é a parada do Lovecraft, assim, que eu amo, que o demônio, ele não necessariamente ele precisa ter vindo do inferno, de Lúcifer, do inferno cristão. Ele pode ser simplesmente um bicho horroroso de outro planeta que vai olhar pra gente e vai falar assim, lixo, e vai dominar e vai fazer o que quiser com a gente, entendeu? Então, assim, a parte cristã, essa parte demoníaca, padrão, como a gente conhece, né, do bichinho vermelho, de chifrinho, rabo e tridente. Igual a lenda, é o melhor diabo de todos. Pode crer, é verdade. Então, essa parte, assim, eu acho não só infantil, como muito inocente, mas a parte grotesca mesmo, a parte demoníaca, por exemplo, os próprios cenobitas, seres que sentem prazer através da dor. Eu acho isso muito mais pesado, assim. Obviamente, isso acaba mais instigante do que, tipo, uma vida de contemplação e paz. Vai pra puta que pariu, velho. E é interessante que até dentro de religiões fora do cristianismo, nem sempre os demônios vão ser essa antítese de um deus, né? Nem sempre eles vão ser sempre a figura maléfica. Às vezes eles têm a questão de dualidade, de só ser algum tipo de entidade que tá num nível inferior à divindade, no caso. Exato. Por exemplo, os deuses gregos, eles são tão egocêntricos quanto qualquer ser humano. Os deuses nórdicos, eles são implacáveis como todo tirano, tá ligado? Então, assim, é uma pena o cristianismo ser tão grande, porque é chato pra caralho. Até porque metade do cristianismo eles tiveram que pegar do Antigo Testamento. Não sei, eu acho meio chato. E a religião acaba influenciando em outras coisas relacionadas a demônio, porque, por exemplo, o que eu já ouvi da própria família, assim, alguém comete um crime, por exemplo, aí a pessoa fala, nossa, mas isso é porque a pessoa tem o demônio no coração, tentando colocar uma parcela da culpa do que aconteceu, tentando justificar, né? Sim, total, nada a ver. Tem caso que acontece aí que a pessoa simplesmente surta e mata um monte de gente. Fala que é demônio. Então ele não tá sempre relacionado, tipo, a possuir alguém, uma possessão, né? É o sinônimo do mal encarnado na pessoa, não necessariamente possuído. Tipo o que acontece na história real, entre aspas, do Invocação do Mal 3, né? Isso. Essa balela aí que ele matou porque tava com demônio. Isso é uma narrativa que é complicada, porque realmente você vai justificar uma parada que você fez. Foi o demônio que mandou. Tem até o meme, né? Deus tá vendo você recebendo uma grana aí pra fingir que tá encapetado. É engraçado como algumas religiões falam mais nome do capeta do que de Deus, mas enfim. Nossa, Porque, assim, vamos concordar, né? Ter muitas leis, ainda mais divinas, tornam a vida muito difícil, né? Você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, mas bababá, acaba sendo mais sedutor. E fora que, assim, todas as artes demoníacas são muito mais atraentes também. Tem vermelho, tem fogo, sim, sangue. Sim. É muito mais legal. Então, eu achei interessante ter levantado isso, porque o que me atrai em narrativa de demônio não é a questão maléfica, mas é quase o demônio como salvação, como, por exemplo, a bruxa. Porque tem a parte religiosa, que eu não sou muito próxima, e aí o demônio vem me oferecendo, sei lá, manteiga, e aí eu falei, bicho, eu prefiro manteiga, assim, não é por nada não, porque realmente é difícil você seguir todas aquelas regras, e assim, às vezes numa mentalidade que eu também sou muito afim, então, vamos pro capeta. Sim, aquele filme leva total pra esse lado, porque você tá inserido numa família extremamente conservadora, que você não pode fazer nada, e você é acusada de bruxaria, simplesmente por, sei lá... Por ser mulher. Por ser mulher, exato. E daí, do nada, você recebe ali uma proposta de uma mudança de vida muito melhor. E o que você vai fazer, né? Viver deliciosamente. Exato. Quem que não quer? Então, esse filme nós temos um problema com ele. Polêmica! A gente não gosta desse filme, acredite. Jesus, como assim, meu Deus? É que a gente não gosta do fato
do filme chamar A Bruxa, na É verdade. porque podia se chamar qualquer coisa. Podia chamar Floresta do Mal, que ia dar na mesma. Eu não sei, porque a gente achou os únicos momentos realmente bons, assim, tipo, o começo que aparece lá, uma bruxa pelada moendo o bebê lá num potinho. Essa cena, quando começou, a gente falou, nossa, que foda que vai ser. A fotografia do filme é incrível, é linda, a atuação também deles. Não, do tudo é elenco. bom, tudo é bom. Só que ficou meio, sei lá, a gente achou que ia ter mais daquele começo do filme que a gente gostou tanto, A né? gente esperava mais Aí bruxaria. esperava mais bruxaria mesmo, sabe? Ah, sim. Esse filme dividiu bastante mesmo opiniões. Eu acho que ele também foi vendido de uma maneira um pouco, talvez, te desse a entender alguma outra coisa. Eu não sei, eu não lembro muito bem, mas eu sei que rolou mesmo essa frustração da galera quando saiu do cinema. Então. Mas ele vendeu, né? Então a galera encheu o bolso. E aí depois foi um monte de filme vendido como Nova Bruxa. Além de O Novo Bebê de Rosemary ou O Novo Exorcista. Sim, meio que criou um subgênero, né? Que já existia, né? Porque faz tempo que não tinha filme assim, né? Ligado à bruxaria. Quase não tem, na verdade. Tem pouco, Tem tem muito pouco. pouco. Por exemplo, o maior representante de todos não é nem uma bruxa, é aquele clássico dos clássicos chamado Warlock. Não, vai ser, pelo amor de Deus. Eu não tô ligada. Eu achei que você ia falar o clássico dos clássicos, sei lá, Branca de Neve, assim. Esse aí é foda. Esse aí é foda. Não. Tipo, da Disney? Assustador. Dos irmãos Green. Esse também. Mas o filme mesmo, o clássico, é Convenção das Bruxas, velho. Isso aí é filme de bruxa pra mim. Cara, eu tinha muito medo desse filme, caralho. Pois é, que até hoje, né? Quem viu? E entrando aí nos filmes, né, temos vários exemplos de filmes de demônio desde o comecinho lá, né, do cinema. E eu não sei pronunciar esse aí que você escreveu aí, Monique. O Estudante de Praga. Não, Der Student von Prague. É. Isso aí. Peraí, eu sei falar alemão. Der Student von Prague. Boa. Não, mentira, eu não sei se é isso. É só falar com raiva, né? Exato. O Fantasia, que está ali, bem lembrado. Mas é só um pequeno recorte, né? Porque o Fantasia são vários curtinhas, né? Mas foi um puta de um diabão do caralho, né? O Chernabog. Mas, por exemplo, esse capeta do Fantasia, né, o Fantasia, ele tem aquela premissa de ter um aspecto de gárgula, né? Uhum. Porque, mano, outra parada aí. Você vai lá, Notre Dame, nunca fui. Mas, você chega lá, você quer ver o quê? Você quer ver os demoninhos encaixados na arquitetura, velho. Tá ligado? Porque eles cospem água, lembra? Sim. Todo mundo assistiu o Corcunda de Tudo de Notre Notre Dame. Dame. Eu tinha até os gargulinhas do Kinder Ovo, Nossa, é verdade, velho. Mas eu achei ele um bom representante, até porque, que nem eu falei de Branca de Neve, por mais que fosse meio assustador, tinha muita coisa que era amenizada ainda. E ele eu acho uma baita figura marcante e amedrontadora. Embora ele não seja tão ligado ainda ao conceito cristão, que nem se falou de Notre Dame e tal, ele é mais tirado de outra cultura, de outro folclore, mitologia, enfim. Então, mas o meu problema com bruxaria, no final das contas, é exatamente isso. Quando a gente fala de bruxa, a gente tá falando de uma coisa com uma origem meio druida e tal, né? Então, por exemplo, as coisas pagãs, as forças da natureza, eu não vejo como, tipo, o diabinho vermelho de chifrinho. Sim. Esse é o meu problema sim. com a bruxa, na verdade. Entendi. É aquela coisa, né, de quem conta história é quem ganha. E aí, quem é que tava julgando, né? Era quem tinha essa narrativa de demôniozinho, então tudo pra eles era a porra do demôniozinho chifrudo vermelho. Sim. Inclusive, gosto muito do demônio de Haxan, pra mim, essa é a figura básica, assim, de demônio, eu gosto muito dessa estética. O vermelhinho. Sim, eu adoro. E esse filme tá na Darkflix, né? Então, é que ele é como se fosse aquele filme Spinal Tap, né? É tipo um mockumentary, pra parecer um documentário, mas não é, obviamente. Mas o que eu acho mais legal é que esse filme é mudo, né? Cinema mudo. E, pô, ele consegue passar toda... Assim, eu me imagino você lá em 1923, 22, assistindo o filme, saindo daquilo lá e falando assim, nossa, meu mundo acabou. E ele é muito bem feito. É verdade. Voltando pro Fantasia, porque assim, a Disney, a gente até conversou sobre isso, né? Dela inserir criaturas aí, elementos de terror nas coisas, sem ser de terror, né? O foco. Então, por exemplo, o Fantasia não é uma animação de terror, mas ela tem esse segmento, né? Do final que é muito desconexo com o resto, né? É que assim, eu assisti Fantasia já faz muito tempo, embora eu goste bastante, eu não consigo lembrar se ele tem toda uma narrativa linear ou se são várias histórias desconexas, mas é tudo bonitinho. É uma antologia, né? Eu acho que é uma antologia. Mas é que tem, tipo, uma que é sobre a história do mundo, né? Que daí aparece a evolução, os dinossauros, que eu não lembro se tinha continuidade, assim, mas eu lembro que essa é a mais sombria, né? Comparada com as outras que são bem alegrinhas, assim, musiquinha fofa, e essa é macabrona, assim. Eu lembro que eu tinha medo também, porque total terror, né? É medonho. Mas é que, assim, no caso do Fantasia, eu acho que é como se fosse uma ópera, né? É uma orquestra, É, exato. Você tem várias
passagens, então essa é a passagem, sei lá, mais sinistra no caso, né? Uhum. Aí também vai até um assunto muito interessante sobre maquiagem, porque, por exemplo, o ser humano ele reconhece traços pontiagudos, né, ou triangulares como coisas ameaçadoras, né? Tipo, geralmente quando você tá bravo, os ângulos da sua sobrancelha ficam mais pontudos, né? Então é fácil a gente enxergar uma forma como um gárgula, um demônio, como algo ameaçador. É engraçado o efeito psicológico do visual, né, também. Sim, verdade. A harmonização facial é tudo coisa do diabo. Total, e fica todo mundo pontiagudo. Todo mundo tá quadrado, né? Tudo o cara do príncipe de Shrek. O Lula Molusco bonito. Do Rim, da menina superpoderosa. Cara, é o ele, total ele. Outro diabo maravilhoso. Nossa, bem lembrado. O ele é uma criatura diabólica. Exato. Super diabólica. Maravilhoso. Sempre gostei dele desde criança. Sim! Ele é maravilhoso. Então, mas diz a lenda que, na verdade, tá meio errado, né, a concepção dele. Assim, porque é como se ele fosse bissexual ou algo assim, não sei. Tratar como se fosse ruim, né? É. Foda isso. Tipo, vou representar isso exato. como uma coisa ruim. Tem um negócio assim. Ah, entendi. É muito bom quando o tiro sai pela culatra, porque eu não conheço ninguém que não goste dele. Então, assim... Exato! Todo mundo adora. Acho que deu errado. Cara, eu vou ter que falar, porque tem um episódio das Meninas Superpoderosas que é muito macabro, que é com ele, que ele, tipo, possui o polvo da Lindinha e fica falando com ela pra ela fazer coisa errada, cara. Nossa, sim! Muito bom. Se você parar pra pensar, é muito cagado isso. Eu lembro. Foda, esse episódio é maravilhoso. Aí você fica pensando, caralho, que porra macabra é essa? Isso aí é pra criança, você tá pegando um capeta, possuindo um bichinho de pelúcia aí pra criança fazer merda. Epa, muitas coisas erradas aí. Pô, a versão brasileira é o fofão. E a gente teve aí outros ao longo da história, que a gente até citou aqui, Rosemary's Baby. E o que eu acho interessante do Bebê de Rosemary é que ele veio pós ali aquele período de censura nos Estados Unidos, que eu esqueci, Código Reis, eu acho, não lembro. Não só isso, mas é justamente no ano que o Martin Luther King ele é assassinado, né? Então é toda uma questão de insegurança e paranoia doméstica também, né? O diabo, o mal interior, né? O mal da sociedade, o mal que controla a sociedade. Essa metáfora é muito forte nesse filme. E é muito legal todo esse conceito do mal enraizado, né? Sim. E eu até fiquei pensando de como esses filmes, não necessariamente que eles influenciaram o Satanic Panic, que já é um período ali obscuro dos anos 80, né, que todo mundo tá culpando o capeta, então todas as coisas estavam ligadas ao capeta, mas as questões que a sociedade passavam acabavam influenciando o cinema, e querendo ou não, eu acredito que isso reforçava ainda mais algumas mensagens e imagens que a galera tinha. Então eu fiquei pensando de como tudo isso foi estourando ali pros anos 80 já, né? Teve bastante coisa ali que tava vindo com essa ideia do mal ali corrompendo a família tradicional estadunidense. Não, total. Nos anos 80 é onde isso vai ficar mais evidente, mas nos anos 70, por exemplo, o Kiss, né, nos Estados Unidos, lá fazendo um sucesso. Assim, é porque quando a gente tá discutindo essas coisas, a gente tá falando de país que a gente acha que é civilizado, né? Porque no Brasil não tava acontecendo nada disso. No Brasil era carnaval numa época do ano e era Natal em outro. Foda-se. E era ditadura. Detalhe. Detalhe. Mas aí, por exemplo, na época que o Kiss apareceu, juntava essas mães, grupos de mães, e eles falavam que Kiss, né, K-I-S-S, era uma sigla de Knights in Satan's Service, ou seja, os cavaleiros a serviço de Satã. Tinha um pânico generalizado sobre isso, e ao mesmo tempo é meio louco, né, de ver como a história meio que se repete. Tipo, sempre vai ter uma inquisiçãozinha. Já nos anos 80 isso fica, né, mais forte ainda, com outras políticas americanas também. É porque a gente só foi ver filme muito tarde. E era engraçado que tinha ditadura, mas teve show do Alice Cooper. Vai entender. Teve Van Halen. E eu acho interessante que, por exemplo... Não, eu ia falar merda. Eu sempre confundo Angel Heart com o Advogado do Diabo. E aí eu ia falar da figura humanizada. Mas o Angel Heart também, né? Era humanizada porque eu só li o livro, eu não sei como isso foi retratado. Sim, era o Robert De Niro, inclusive. Isso. Mais humanizado que isso é impossível. Maravilhoso. Esse filme é massa pra caralho. Aí dá pra entender, né? Por que ele e o Al Pacino tiveram que sair na mão no Fogo Contra Fogo. Porque, cara, eles estavam reprisando os mesmos papéis, se for ver. É verdade. Nossa, é verdade. Um foi o demônio aqui, eu vou fazer o demônio ali. Mas essa é a narrativa que você mais gosta, né? Com o demônio. Do Advogado do Diabo, assim, o Angel Heart, a gente considera muito aquele terror sulista americano, né? Onde acaba misturando outras influências, não só a religião cristã. Mas, por exemplo, é genial o cara se apresentar como Luz Cypher.
Não, é muito boa essa. Mas eu acho o Advogado do Diabo a definição perfeita do que é um diabo de terno. Porque, por exemplo, a profecia, a gente tem aquele grande plano, né? É uma criança que vai se envolver com a política, ele vai ser doutrinado, vai ser treinado para conquistar o planeta. Ou seja, é o mal que tá vindo a cavalo. Sim. Agora, cara, o Advogado do Diabo, não sei, ao meu ver, se você pegar todo o rolê cristão, ele é realmente aquela coisa do tipo assim, eu vou pegar um por um e eu vou corromper o coração do homem, saca? O Keanu Reeves ali também faz um trabalho incrível, né? Como um cara ser tentado, mas, pô, o Al Pacino é demoníaco, né? Palmas para o Al Pacino nesse ano. Eu gosto muito também. Assim, eu vou falar quase a porra do episódio todo de que, eu também gosto desse demônio, porque não tem um demônio, assim, esteticamente falando, que eu não vá gostar, assim. Acho que todos têm coisas pra serem aproveitadas, mas eu também gosto muito do homem bonito, humanizado, que é o demônio. Não necessariamente bonito, mas charmoso. Um sexy appeal ali. Entendeu? Ele tem lábia, ele tem O poder tá no olhar. Sim, É nas muito, palavras muito na na segurança. segurança que ele passa. É que vai depender muito da narrativa, né? Você pega um demônio mais feioso, esqueci a palavra. Caricato. Monstruoso. Isso, monstruoso, caricato. Você não vai colocar num filme em que o demônio precisa entrar na cabeça da pessoa e seduzir, enfim. Você vai colocar num filme que você vai assustar a pessoa, entendeu? Outra proposta. É mais um suspense, né? Isso. Exatamente. Suspense demoníaco. Suspense demoníaco. E eu gosto muito também do capeta do Constantine. Sim. Esse capeta do leste europeu. Eu adoro Constantine. Nossa, pelo amor, eu acho que é um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Juro pra vocês. Eu lembro que eu vi no cinema esse filme. Eu também. É o tipo de filme que tá passando, sei lá, Telecine, eu paro e vejo de novo. Eu falo, eu vou ver de novo. É o tipo de filme que a Gabriela não tem nada a fazer, ela vai lá e Exato, coloca. eu coloco sempre. Esse e Anaconda, 2 meus filmes conforto. Onde a Anaconda é confortável. Gente, eu adoro. Eu não sei, me diverte, sabe? Filmes Certo. que se divertem. Não, Anaconda eu concordo, eu gosto também. Eu nunca deixei de gostar de Anaconda. É ok. Mas daí você pega as continuações, aí não, né? Aí você descarta. Não, é só o primeiro. Segundo a Anaconda não é tão ruim assim, não. Mas Constantine, você também não vê 1000 vezes e não cansa? Não, eu já vi várias vezes, já, com certeza. Não, eu adoro o Anjo Gabriel, que é com aquela atriz maravilhosa, Tilda. Ela é sensacional, eu adoro ela. Não, tudo que ela faz é bom. Não teria como ser outra pessoa pra fazer o papel, né? Não tem. Ela é bem, sei lá, enfim, ela é única. Ela é bem andrógena, não sei, ela é única. Sim. E aí eu acho que já acabou padrões, assim, de 2000 pra frente, porque aí já veio um monte de mistureba. Por exemplo, falei de Constantine e também teve Drag Me to Hell, que eu lembro que foi uma sensaçãozinha quando saiu. Foi, é verdade. Mas qual demônio que é esse? Ele é o Abaddon. É o Lâmia. No RPG, Lâmia é outra coisa. É tipo um bicho meio escorpião, meio leão. Nossa. Mas teve um desses meio também terror, meio comédia, que é aquele É Dia de la Besta, né? Que é meio cômico, Esse é né? animal. É animal, Eu assisti hoje, inclusive, nessa mesma narrativa de Anticristo, né? É bem divertido, né? O demônio que aparece. Mas pra quem é fã de heavy metal... É a trilha sonora. Não, e você percebe que aquele demôniozinho lá, ele é um demônio meio baseado no... Tem uma capa de uma banda chamada Bathory, tipo da Condessa Bathory lá, né? E eu acho que é Under the Sign of the Black Mark. Eu acho que é um negócio assim, ou Black Mark, não sei. O demônio é igualzinho. Mas, quem fez esse filme é a trilha sonora só metal. O cara trabalha numa loja de disco, ele tem um lado e pega o vinil lá, que é o maior black metal. Pô, os produtores, todo mundo com esse filme envolvido, curte metal. É óbvio isso. E é bem divertido de assistir, né? Ele tem um ar cômico, né? Beira a comédia de erros, quase. Então, a gente tava falando do Drag Me to Hell, né? Quando eu vi esse filme, eu falei, que porra foi essa que eu assisti? Foi uma sensação até parecida com o Maligno, mas em anos diferentes, sabe? E eu tava escutando um podcast hoje e ele falou exatamente isso. Que, tipo, a sensação do Drag Me to Hell em 2009 foi parecida com a que eles tiveram com o Maligno desse ano. Então eu fiquei, caralho, eu gosto de filmes que eu acabo de assistir e fico, mano, o que aconteceu aqui? Porque é um filme de estúdio grande, né? Você pensa, a pessoa não vai ter tanta liberdade pra fazer esse tipo de coisa e no final você vai ficar, tipo, caralho, o que aconteceu? E foi, sabe? Foi uma parada muito louca e eu fiquei, gente, gosto disso, quero mais. Por mais que, sei lá, tem gente que não gosta de Drag Me to Hell. Pelo Sam Raimi ter um histórico, né, Evil Dead, efeito prático aí do Drag Me to Hell, ele tá com CGI escrotos e tal. E eu não gosto desse filme também, do Vitor ama. É que eu acho que eu fui ver levando muito a sério. Eu vi errado. Pode ser. Eu vi errado, eu achei que ia ser um filme super sério. De repente tem o bot falando, tem umas galhofas lá. Eu falei, ai, mano, sério? Tem muita galhofa. Não dá pra ser sério nele. Eu tinha que ter visto com uma mente mais, tipo, zoeira,
negra, não sei. Eu fui ver achando que ia ser um filme mais tenebroso, assim. Não, eu gosto. É tipo, o Sam Raimi, ele é um diretor que eu gosto muito de... Na verdade, qualquer filme dele é interessante, assim. Mesmo os que não são terror, eu acabo indo. Mas o Evil Dead ficou muito marcado, né? Pelos efeitos e tal. Aí quando você vai ver um outro filme de terror dele, você já espera que tenha também efeito prático e tal. E como eu tenho esse problema com o CGI, eu me incomodei demais com o CGI desse filme. Total. Nossa, pelo amor de Deus. Então, mas tipo assim, é porque eu sou advogado do diabo e eu preciso defender o Drag Me to Hell até o fim. Mas o Evil Dead, o primeiro pelo menos, né, o clássico, ele é bizarro, medonho e ele tem um orçamento muito baixo. Aí o 2 e o 3, ele já insere essas paradas dessas galhofas, assim, desse humor meio ácido, meio que não faz sentido. Eu não ligo desse humor, eu gosto. A única coisa realmente que me incomoda é o CGI, sabe? Eu adoro esse filme também. E o final, pra mim, foi tipo, mano, eu não estava esperando por isso. Não, porque, por exemplo, eu adoro aquela cena que a bruxa vomita na boca da mina, velho. Nossa, mano, eu acho muito engraçado isso. Eu acho nojento pra caralho. Você não tá esperando nem fudendo isso. Muitas coisas você não tá esperando. Eu vi uma vez esse filme no cinema na época e eu fiquei completamente, que bosta. Eu achei que é um filme sério. Eu tenho que ver de novo com essa mente que não é um filme sério, é isso. Eu vi errado. Eu tenho que ver, eu vou dar uma chance. Dê uma chance. Eu gosto dele por memória afetiva, porque quando eu assisti eu tava cagando pra qualquer coisa séria e eu não acho que seja bom eu pegar pra ver também. Faz tempo que eu vi, mas eu acho que se eu assistir agora recente eu vou achar legal ainda. Vou continuar incomodado com o CGI, como sempre, né? Isso não vai mudar. Atualmente, que filme não tem? A maioria de terror é CGI, né? Isso é foda. Os mais atuais, e às vezes remake ou qualquer coisa que vai tentar modernizar as coisas, acaba dando bosta, porque tem coisas que não são necessárias, né? Não funciona, não fica legal. É isso que é foda. Teve um que eu tava vendo que tava bem interessante, assim, era bem baixo orçamento. Não era de demônio, era de doppelganger, pra falar a verdade. Só que aí cismaram de colocar a porra de um efeito tão zoado na porra do olho. A gente já sabe qual que é esse. Aquele head count, esse mesmo. O que eu tô falando é doppel. Mas o head count também, né? Vamos combinar. Pode crer, o head count também. E eu até falei mal do CGI desse filme quando a gente falou num episódio. Mano, Head Count é um filme sensacional. Bom, não vamos entrar muito, não tem nada a ver com o demônio, mas a história, mano, sensacional. Só que o problema... Não, o demônio é mexicano. É demônio? É um demônio, não? É demônio ou alienígena? É alienígena, velho. Não é? Eu achei que era demônio de uma creepypasta. É uma misturaba. Mas a história é bem foda, a gente adorou. O problema foi esse CGI mesmo. A gente achou meio freak esse Nossa, muito freak, sensacional. E falando dessas criaturas duvidosas, assim, tipo, que tem como você ler como demônio, como ler como outra coisa, né? Enfim, tem o Olhos Famintos também, né? Ah, perfeito. Que é um filme que, tipo, que porra é aquela? É um demônio, é uma criatura acima do ser humano, mas não é um demônio. Eu sempre tive dúvida. Pode ser um demônio slasher. Ele é sobrenatural, né? Só que não sei se ele chega a ser um demônio, porque não explica o que ele é, na real. Isso que é legal também, né? E nenhum filme, né? Isso eu gosto. Vai ter o 4 aí. Vamos torcer, porque o 3, judiação, né? Que horror. Pelo amor, eu amo o primeiro e o segundo. Agora o terceiro, Mas eu nem terminei de ver. Então, esse entrou na minha famosa lista de não terminou de ver. Tipo, desistiu. Não tem condição, Compreensível, esse foi compreensível. Assim, eu não sei o que acontecia depois de 7 minutos de filme, mas... Tava bem ruim. Tava bem ruim. Não tem condição aquele filme, não. E ali, mais pra década de 2010, a gente teve algumas coisinhas aí interessantes. A gente já falou da Bruxa, né? Que por mais que seja um divisor de opiniões aí, ele tem a figura marcante no final. Saudoso Black Phillip. Também teve aquele filme maravilhoso, sem defeitos, chamado O Lamento. Vocês viram? Esse filme coreano, né? Olha só. A gente cogitou indicar ele e a gente falou, será que é que ele tem bruxaria no meio? Ele tem tudo. A gente ficou numa discussão se era de bruxaria ou se era demônio. Esse filme é foda, hein? Sim. Mas é demônio, porque o final não, total. Aquele filme é muito foda. Esse filme é foda. Que filme incrível, incrível. Coreanos fazendo filme bem, como sempre. Quase 3 horas de filme. Eu não conheço um filme coreano de terror que não seja longo, cara. Ele é enorme, mas é foda. Né? Mas vale a pena. Tem um também bem longo que tinha na Amazon, que é um filme indiano, chama Tumbad. Sensacional, mas eu não sei se era um demônio. Era um demônio? Demônio também, de uma perspectiva muito diferente.
diferente não é, do que então, outra que- cultura. É como se fosse um deus antigo. Mas né? é um demônio, que não é um demônio né? aquilo lá. É Demônio, muito aquilo foda. É. Tem uns CGIs, às vezes, que dá uma incomodadinha, tem um pouco, mas não atrapalha a grandiosidade desse filme, que a trilha sonora também é muito forte. Eu achei um filme muito bom. Eu tava até pesquisando um dia desses mais da mitologia dele, porque eu fui fazer uma lista de filmes baseada em lendas folclóricas e eu jurava que ele era, tipo, de alguma lenda realmente, mas não, o cara inventou aquilo. Ele puxa muito mais pra panteão grego do que pra cultura indiana, de fato. Ah, é? Nossa, eu achei que era alguma coisa da cultura deles, passada. Eu jurava. Fomos tapeados. Fomos saqueados. É porque é bem rico e bem explicado, Alice, é convincente. Nossa, é sensacional esse filme. E ele é uma junção, é Índia com outros países, né? Não é só indiano, né? Tem um mix aí na produção desse filme. Filme foda. Uhum. E eu queria deixar um espaço aqui pra gente falar de algumas produções nacionais com demônio aí, que tem algumas. Um que eu gosto muito é um chamado Bem-Aventurado, que ele é meio fábula. Ele é inspirado num conto russo, pela verdade. Eu acho que até comentei com você, Jaísa, que é aquele de fantochezinho, né? Sim. E ele tem uma vibe muito boa, ele é sobre um demônio que ele visita uma igreja, assim, bem no interiorzinho, e ele quer que o padre ensine ele a ser bom, porque ele tá cansado de torturar as pessoas e quer saber o significado do bem, assim, eles têm várias discussões filosóficas mesmo ao longo do filme, de que é o bem é a ausência do mal, você tem que fazer coisas boas, que caralho que é o bem, né? Nossa, é brasileiro? Não conhecemos. Boa. Se eu não me engano, tem na Prime também, não tenho certeza. Da hora, da hora. Esse que você colocou aqui eu não conheço. É Mal Nosso, que é aquele filme que eu no começo tava comentando que a história é legal, tem referências pra caralho em outros filmes clássicos, tem uma maquiagem bacana, mas a atuação quebra as pernas. Mas eu acho que vale a pena. Ele já esteve na Netflix, não sei se está indo, mas eu gostei dele, apesar de algumas atuações. Apesar dos pesados. Apesar dos pesares. Tem um outro, que a gente não terminou de ver esse filme, eu e o Victor, mas tem um diabo bem diabo mesmo, chifre e tudo, que é o Ferreiro e o... Elementary. Que ele é muito diferente, o diabo é muito bem caricato. Eu gosto também. Eu não vi, eu acho. Eu tava achando sensacional, a gente acabou não terminando de ver esse filme, Ah, mas é espanhol. não eu acho que em espanhol, é o Ferreiro e o Diabo, alguma coisa assim. É muito exótico esse filme, é diferente, assim. Eu acho que tá na Netflix também. Se eu não me engano, é um original Netflix, não tenho certeza. Eu acho que é. Tem o Astaroth também, da Larissa... eu esqueci o sobrenome da moça agora. Nacional, que fala aí de uma diaba, pra falar a verdade. Não é demônio menino, é um demônio mulher. Não é um diabo, é uma diaba. Mas eu não sou muito fã, mas fica aí também pra quem quiser conhecer mais demônios nacionais. Um demônio brasileiro que é super icônico, não é de filme de terror, que é o demônio do filme O Alto da Compadecida. Esse demônio é um dos melhores, realmente. E esse demônio me dava medo também. Bem lembrado, é um dos melhores. Qual que é o nome do ator desse filme? Ele é sensacional, que faz o Diabo. O Luiz Melo. Nossa, sensacional. Realmente é um filme... Muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. A representação tudo da religião nesse filme, de Deus, tudo que mostra, é muito boa. Muito boa esse filme. Sim. Mas, eu quero fazer uma pergunta muito séria pra vocês agora, antes da gente ir pras recomendações. Qual é o melhor sinônimo que vocês consideram de demônio? Eu tenho um apego muito grande pra mochila de criança. Eu sempre falo desse. Esse é o melhor. Não tem melhor. Não tem. Esse é muito bom. Cramunhão, eu também acho muito boa a sonoridade. Gosto de falar cramunhão também. Verdade. É boa, a sonoridade é boa. Mas mochila de criança não tem como. Qual que é? É sete pele ou troca pele? Sete peles. Sete pele é legal. Também bom, também bom. Legal. Não, mas mochila de criança. Mochila de tipo criança. assim, o que significa isso? Por quê? Tipo, o que quer dizer com isso? Nunca entendi. Eu acho que é um fardo dos inocentes. Boa! Alguma coisa parecida. Nossa, nunca vai. Profundo. Deve ser. Mochila de criança é porque anda nas costas dos inocentes. Eu acho que é isso. Boa. Pé preto tem também. O brasileiro é muito criativo pra falar do capeta. Muito. Lembra daquele filme tailandês? Fotografia, Morte está salvando. Não é fotografia. Os espíritos. É espíritos. E fica uma criança nas costas dele. É bem isso. Então, isso pra mim é mochila de criança. Caralho. Aquilo é. Que mochila grande, pesado pra caralho. Peraí, esqueci de falar de um filme. Tem um que a gente não falou que é de demônio, que é o REC. É verdade. Ele não é zumbi nem nada. Não é zumbi. No segundo filme Você
é revelado que são demônios. Possuindo. Pessoas endiabradas. Não é de zumbi, não. Se eu gosto dessa resolução, aí eu já não sei, entendeu? Pra Eu mim gosto. funciona, viu? Pra mim funciona porque foi inesperado. Gosto muito. Gosto até mais que o primeiro. Eu também. Faz muito tempo que eu vi o REC 1 e o 2. Eu não consigo lembrar direito, assim, eu teria que rever. Mas na época que eu vi, eu achei, opa, não. Eu também fiquei que nem vocês, sabe? Fiquei, nossa. Mas daí eu pensando assim, putz, mas por quê? Que foi pra esse lado? Mas, pô, foi bem criativo, porque ninguém esperava que fosse demônio. Isso é. Isso é muito bom. Foi um plot twist sensacional. O que acabou me lembrando de uma coisa, não necessariamente de um filme, mas assim, de praticamente todas as criaturas clássicas, de vilões clássicos do cinema de terror, sempre vai ter alguns filmes que vão justificar a criatura porque é do demônio, assim, que nem a gente já falou de bruxa, que tá muito ligado, tipo, por quê? Porque foi o capeta. Também tem maldição de vampiro, maldição de zumbi, maldição de lobisomem, que é coisa ligada do capeta também, tudo. Deu ruim, é um mochila de criança. Sim, e isso abre uma coisa que eu coloquei como negativa aqui, que é essa questão de alguns filmes terem essa narrativa pro sobrenatural, não precisa nem ser capeta, mas pode ser espírito, e às vezes é incoerente, embora eles coloquem no roteiro assim, não, é demônio, né, vão falar sobre um demônio e vai acontecer um monte de coisa, às vezes ele não consegue convencer? Ele foge da própria regra estabelecida, sabe, tipo, vamos dar um exemplo aí, A Freira. A Freira é um filme que é de demônio, só que ele não faz o menor sentido, e eu fiquei com muita raiva quando eu assisti. Nenhum sentido. Por mais que você chegue e fale, não, mas é demônio. Tá, mas espera lá, não é bem assim, sabe? Não é porque você tem um roteiro que fala sobre demônios que você pode colocar qualquer coisa e isso vai se justificar porque é demônio, sabe? Então isso me incomoda muito em filmes sobrenaturais, demônio, fantasma, enfim, que não tem como justificar, sabe? Mesmo que seja sobrenatural. É porque o demônio, nesse caso, ele não se torna um personagem, né? Ele só se torna um instrumento para a história acontecer. Aí não cria um vínculo, não cria aquela sensação de urgência, aquela sensação de ameaça. Exato. Obrigada por explicarem todos os efeitos que eu acho de Host. O Host. Mas o Host a gente achou sensacional, você gostou? Não, porque justamente por isso que tinha toda aquela coisa de espírito e de repente, é o capeta. Vai tomar no seu cu. Não. Mesmo? Hoje a gente ficou com medinho até desse filme. A gente gostou. Não, eu acho que ele é um filme que dá medinho. E isso é legal, entendeu? Tipo, se você tá no clima, ele vai te dar um cagacinho. Ele consegue. Mas a gente já até falou sobre ele sei lá, eu achei só que ele é muito forte pra pouca coisa, sabe? Ele era apelão, né? Pra caralho. Ele era apelão, ele era muito apelão. É isso que me incomodou um pouco, sabe? Isso já foge um pouco também da narrativa. Conjurou um demônio daquele tamanho como, sabe? Apelão mas isso que eu acho surpreendente nesse filme. Tipo assim, não foi um demônio vou na mãe aqui, que aqui é baixo orçamento. Não, mano. E funcionou, meu. Assim, a função desse filme é te dar um medinho, época de pandemia, todo mundo na sua casa. Atingir um objetivo. Não, eu acho que sim. Mas a gente até comentou assim, que se fosse, por exemplo, o poder da indução ali, elas cabreiras, porque ouviu um barulho, aí começava a procurar pra ver o que era. Sim. Ou até alguém trolando elas, entendeu? Mas aí você vai ter que escrever esse filme. Você tem uma ideia muito boa aí. A gente sempre indo pros roteiros alternativos. Eu gostei do que você pensou. Teve uma ideia boa. Eu gostei. Depois a gente escreve. Eu vou falar do Incubus, que é um filme de 66. Ele é dirigido pelo Leslie Stevens. Eu tava um pouco na dúvida de qual filme que eu ia escolher pra esse tema, porque a gente aqui no Horrorizadas já falou muito sobre filme de demônio, né? E muito mais de coisas recentes. Então eu resolvi dar uma diversificada e trazer um filme não tão conhecido lá de trás, né? E ele tem um contexto bem interessante e macabro, né? Porque ele tem a fama de ser um filme maldito. E é um dos filmes mais malditos. Pra quem conhece, né? Porque ele acabou sendo ofuscado, enfim. E muita tragédia aconteceu que tem relação com esse filme, né? Teve muita morte, incêndio em exibição, enfim. Então, ele é com o William Shatner, né? O cara do Star Trek. Sim, exato. E também teve uma época que esse filme ficou perdido por muitos anos. Aí acharam uma cópia dele. Aí, né, entra a parte que ele foi ofuscado por filmes muito mais conhecidos, que também tem a fama de serem malditos, que é lá o Exorcista, depois o Poltergeist, enfim. Acabou ofuscando total o Incubus. E outra coisa interessante que
que torna ele muito sombrio também e bizarro, é que ele é todo falado em Esperanto, que é uma língua bizonha lá. De músico. Que o diretor desenterrou, porque ele quis fazer justamente pra dar a ideia de uma coisa mais misteriosa e macabra, né? Enfim, contextualizando. Agora contando a história. Então, ele é estrelado pelo William Shatner, que nem você tinha falado, mas ele não gosta muito de falar sobre esse filme. Eu acho que ele deve achar que é uma mancha na carreira dele. Pelo menos não todos os atores devem gostar de estar linkado com um filme maldito, né? Então ele meio que não fala muito sobre o filme. E o filme se passa em um vilarejo que tem um poço com propriedades milagrosas, né? E algumas pessoas foram curadas, outras adquiriram o dom da beleza. E daí o local acabou atraindo pessoas vaidosas. Pessoas que começaram a usar o lugar de má fé. E também, segundo a história, lugares milagrosos também atraem demônios. E onde o personagem do William Shatner se encontra nesse filme, né? Ele acaba cruzando com uma demônia lá, chamada Kaia, e acaba se apaixonando por ela. E, ironicamente, ela acaba se apaixonando por ele também, só que ela é uma súcubo, né? E a súcubo atrai pra matar, né? Basicamente, a história gira em torno disso, desse amorzinho aí. E, em paralelo, tem o Incubus, que é outro demônio que aparentemente é mais forte, e ele tenta corromper a irmã do Mark. E o Mark tem que enfrentar esse demônio aí. Muitas tretas. Isso tá parecendo sinopse de filme de sábado à noite da Band dos anos 90. É uma luta contra o bem e o mal. Sabe o que eu achei engraçado? Eu tava com a ideia de súcubos e íncubos, dessa coisa ligada ao sono e tal. Eu não sei se é uma mitologia padrão, mas era isso que eu conhecia. E aí, quando começou, parecia a porra de uma sereia. Sim, sim. Eu fiquei, quê? Total sereia, Eles dão a entender que o demônio encarna numa jovem, né? Numa mulher. É um pouco diferente mesmo a mitologia. Bem lembrado. Parece muito sereia mesmo. Até porque ela leva pro mar e afoga. Porque a súcubo é o demônio mulher, né? Que seduz. E íncubus seria o contrário, né? O demônio homem que seduz, né? Ou não? É, súcubo é a versão feminina e íncubus é masculina, né? No caso. Pode crer. Sim, pode sim. crer. Ah, vocês viram ou não? Não, esse é muito velho. A esse eu não gente, vi. a gente não viu esse. Eu nem sabia que existia. Então, se vocês quiserem ver, ele tem um link pro YouTube, tá legendadinho, que não tem nem como, né? Ver sem legenda, tu não vai entender porra nenhuma. E, então, esse filme, ele não é assustador, não vai te deixar com medo enquanto você assiste. Talvez você fique com medo depois, com medo de morrer, né? Porque ele é um filme maldito. Então, tipo, eu acho que dependendo da época que a pessoa vê esse filme, vai dar um cagacinho nesse sentido, né? Porque esse filme deve ter dado um cagacinho aí das antigas, né? Hoje em dia, nem tanto. Mas ele tem uma estética bem macabra e é um filme preto e branco, né? Só que, assim, o filtro preto e branco dele não é tanto puxado pro cinza. É bem o contraste mesmo do preto com o branco mesmo, assim, sabe? Isso eu achei bem legal, porque tem muita coisa escura dividindo a tela com coisas claras. Branco mesmo, total. E daí me remeteu, assim, ao bem e o mal ali, sabe? Porque é o que o personagem é, na verdade. O personagem do William Shatner, ele é um cara bom e a menina é totalmente o oposto, que quer corromper ele, enfim. Da hora. Procurarei. É basicamente esse o filme. Mas ele é um filme diferente. Tem umas pataquadas, assim, uns atuações estranhas, talvez. Músicas que quebram o clima. Tem uma hora que a pessoa tá sentindo dor lá e você não fica incomodado com aquilo. Você acha tosco. Sim. Mas é também muito pela linguagem da época, né? Então tem que dar um desconto pra essas coisas. Total. Mas é isso. Eu acho um filme interessante de conhecer. Eu gostei bastante dele. Eu fui lembrando, inclusive, do Antrum, que a gente até falou. Ele serviu de inspiração, né, pro Antrum. E eu gostei, assim, o meu problema com ele é mais mensagens, que aí eu não acho que seja um problema inato dele, é mais um reflexo das coisas, então eu não tenho muitos defeitos sobre ele, sendo bem sincera, eu gostei bastante. Sim, sim. E eu vou falar de um filme também meio esquisito, que ele se chama Lo, é só o L e o O. É um filme de 2009. Eu vi o trailer e eu falei assim, meu Deus, o que eu tô assistindo? Aí a Gabi falou assim, não, olha a nota no IMDb, se for alta a gente assiste. E, meu, a nota lá tá 6.6. É, Ou seja, até a nota é demoníaca. Total. Eu descobri esse filme porque eu achei o pôster bonito, ele era meio pintura, né, mais artístico assim, e eu achei legal, eu tinha ele baixado até, isso foi bem antes do especial, e eu tava em dúvida do que trazer pra cá, pra tentar fugir mesmo do padrão exorcismo, do padrão possessão da vida, e daí eu lembrei dele. E o que caralhos esse filme é, né? Ele fala aí de uma história de amor cheia de desafios, porque o Justin, o protagonista do filme, ele tá tentando recuperar a namorada dele, chamada April. E recuperar do que exatamente? De um sequestro de demônios, porque eles apareceram assim do nada em casa e levaram a mulher embora, e a única coisa que ela deixou pra trás
Bats, que ela também era uma personagem meio enigmática ali, foi um livro muito antigo que tem todas umas paradas ali de invocação de demônio, dos caralho a quatro, super mágico. E daí ele encontra nesse livro uma forma de contatar o demônio Lo, que é quem leva aí o nome do filme. E ele faz todo o ritualzinho ali, chama o bichão, que tem uma maquiagem sensacional, que me ganhou principalmente nesse filme. E ele ordena que o Lo recupere a namorada dele do inferno. Só que aí, esse demônio tem outros planos, né? E a gente vai ver o desenvolvimento disso. Ele é meio difícil de assistir por muitos motivos. Primeiro que ele é difícil de achar, né? Mas ele tem toda uma estética esquisita, porque ele parece teatro, assim. É tudo escuro ao redor, a gente só vê os personagens, parece que eles estão no meio do nada. E aí, às vezes, a gente vê uns flashbacks, que aí já é toda uma encenação mesmo teatral. Parece até uma série de cordel que tinha na Globo, assim, tudo muito encenadinho. E às vezes, do nada, brota um musical dos demônios cantando. Tem umas atuações, assim, que não são das melhores, mas eu me encantei por esse filme, por, sei lá... Por ser diferentão. Pra caralho. E ganhou um espaço absurdo no meu coração. O que eu gosto também é que o demônio, ele aparece desde o começo, assim, não tem nenhum mistério. Achei interessante, muito interessante. E um achadinho aí que eu nem lembro como é que caralho eu achei o pôster desse filme. Mas sabe o que é engraçado, cara? Quando a gente foi ler a pauta, né, que vocês mandaram pra gente, o primeiro tava Isa e depois o filme, né? E no seu tá Lo e depois Monique. Aí eu e a Gabi assim, nossa, Monique. Lo Monique. Lo Monique. Ah, tá, o filme é Lo. É. Só Lo. Porque a gente não conhecia esse filme também. Ai, gente, total. De onde é esse filme? É estadunidense, eu tinha até esquecido de passar as informações. Ele vai envolver, inclusive, ali um pouquinho de comédia e o romance, né, que eu falei na sinopse. E ele tem direção e roteiro do Travis Betts. É um filme de 2009 e assistam, só vai. Até é recente, ó. Vou procurar. Uhum. Bom, vou indicar aqui um filme, né, que é de um diretor aí, que é o primeiro trabalho desse diretor e ele não faz nada de filme, assim, conhecido. E ele escreveu também, que é o Elliot Goldner. E é um filme found footage que não é um dos meus subgêneros favoritos, confesso. Não gosto muito de found footage. Dá pra contar na mão os filmes que eu curto, assim. E esse é um deles, que é um dos filmes que tem o melhor plot twist, que é um plot twist que eu não esperava. E que, na verdade, começa no Brasil, esse filme. Lá no Belém do Pará. E no começo do filme eles realmente falam em português, É a mesmo. primeira vez que num filme britânico... É, britânico, tem gente falando realmente a língua portuguesa. Tem, no começo desse Que filme. não é Velozes e Furiosos. Que não... é, Velozes e Furiosos falam. E aí lá tem um especialista lá, religioso do Vaticano, fazendo umas investigações lá de fraudes à igreja. E aí ele é chamado para ir numa cidade, né, pequena lá da Inglaterra, numa igrejinha também que tá rolando umas coisas assim sobrenaturais. Paranauê. Aí vai ele e dois amigos dar essa investigada básica. Ele é super cético, tem um outro que acredita em tudo que vê, sabe? Que é super nossa. Que é o cameraman, né? Que é o cameraman, ele morre no cagaço. Ele, não, as coisas estão acontecendo. O outro, não, tudo tem uma prova científica, nada a ver. Parece bem clichê, né? Mas assim, o que eu gosto desse filme é que ele não aparece realmente presenças malignas e tudo mais. Você não vê, não tem demônio fisicamente. É tudo muito no sonoro, né? O som. O filme tem choro de bebê, tem ruídos. Lembra bastante aquele Último Exorcismo, de algum jeito. O Último Exorcismo, que a gente gosta bastante desse filme até, né? Enfim, ele lembra, porque não tem ninguém possuído, assim, né? Exatamente. É tudo muito som e um visual que é tudo found footage, né? Então, meio torto, às vezes a câmera, meio documentário. Então, assim, isso que instiga bastante a gente assistir. A narrativa toda é diferente, eu não sei. Passa uma coisa diferente de filmes de possessão e de demônio, que a gente tá acostumado a assistir, né? Uhum. E aí você fica toda hora, né? Será que é de verdade? Será que não é? Eles vão investigar tudo, até que o final não vou contar aqui, mas eu não esperava. Eu não vi. Sim, recente, não o suficiente pra eu lembrar todo, mas ele me lembrou muito um chamado The Devil's Doorway. Vocês assistiram? Nossa, esse eu não tô lembrando. Como que é em português? Tem em português o nome? A Maldição da Freira, eu acho. Nossa, olha a bosta em português. Então. É aquele que tá da Amazon, né? Eu lembro que você falou desse filme. Nossa, acho que não. Esse eu não conheço. É bom? É porque ele é um found footage também de investigação de dois padres que vai investigar, só que ele é de época. Ele tem um contexto histórico bem pesado. Mas eu fui lembrando, porque eu assisti o The Devil's Doorways primeiro, aí eu gostei muito de Borderlands. Ele tem até um outro nome, esse filme, né? Final Prey.
Prayer, eu acho. Foi Aaron Prayer, de 2013. Isso. É que o final desse filme eu realmente não esperava, assim, é tipo... Não conta pelo amor de Deus, quero ver. Não, assim, foi tipo, nossa, mentira, sério, sensacional, assim. É que é uma coisa mais Lovecraftiana, né? É sobre um mal enraizado abaixo de um templo cristão, né? Sim, sim. Eles descobrem que foi construído num negócio pagão até a Exato, terra. exato. Isso é muito legal. É por isso que eu acho maneiro quando, assim, você tem uma mitologia por trás do negócio e não é essa coisa só do diabinho vermelho. Sim. Assim, nada contra o diabinho vermelho também, mas... a gente gosta. Tipo, não só isso, entendeu? É porque já tem vários filmes sobre isso, né? Que é o melhor é a lenda do... que é o melhor diabo de todos pra mim, enfim. Mas eu acho que a gente pode gostar de todos, mas a gente às vezes procura alguma coisa diferente pra sair um pouco, né? Exato. Pra sair da meia possessão, pra sair daquilo porque, sempre. Tipo, o diabinho vermelho, pra mim, ele é tipo um sorvete de chocolate. Pra você vir com outro sorvete de chocolate, ele tem que ser muito bom. Total, é bem isso. E o que eu gosto mesmo desse filme é porque, por mais que eu não seja muito fã do catolicismo de maneira geral, né? Mas eu gosto muito dessa parte que tem de investigação, de milagre, de exorcismo. E daí eu acho bem doido. É interessante. Eu acho que não foi explorado o suficiente ainda. Então eu gostei desse filme. Eu acho que justamente essa questão de, né, explorar o desconhecido e encontrar o inominável, eu acho que é exatamente isso que instiga a nossa curiosidade, né? Porque assim, o paraíso, ele parece muito bem definido. Tá, você vai ficar no céu, ao redor de nuvens, anjos tocando harpa, sabe? Aí você se pergunta, mas e aí, o que acontece no subsolo? É a balada do Blade, né? A Blade. Maravilhoso. Então, ó, vamos lá. Baskin é um filme turco aí, né, de 2015, dirigido pelo... Não sabemos falar esse nome, né? Can Evrenol, estrelando aí o Mehmet Serraglu, tem o Gorken Kazal e tem o Ergun Kuyuku. Meu Deus! Pior que tá escrito isso mesmo, cara. É K-U-Y-U-C-U, então Kuyuku. Bom, um esquadrão de policiais, eles estão indo atender uma ocorrência e quando eles chegam nessa ocorrência, depois de sofrer um acidente, as coisas começam a se mostrar um pouco piores do que parece enquanto eles estão numa descida para o inferno. Bom, em primeiro lugar, para mim, ele é a resposta oriental do Hellraiser. Ele é um filme que ele constrói uma mitologia muito sinistra. Eu tinha assistido uma primeira vez com a Gabi, quando a gente viajou, acho que pra praia. Faz anos atrás. E eu reassisti, né, pra fazer aqui o podcast hoje. E, cara, é um filme bem pesado. É um filme meio complicado, porque ele mesmo constrói uma mitologia. Eu fui procurar, né, sobre o que era o demônio do filme. Ele se intitula O Pai, né, The Father, ou Baba, deve significar o pai em turco, não tenho certeza disso. Mas ele cria uma própria mitologia, e a própria mitologia dele consegue andar perante as próprias regras, sabe? Não é um filme que tem muitos furos, se você for ver. Tanto é que ele te instiga desde o começo do filme, porque, por exemplo, os policiais, antes deles irem para essa ocorrência, eles estão numa lanchonete e já tem uns assuntos estranhos na lanchonete, já tem umas cenas estranhas na lanchonete. Então você consegue pensar assim, pô, de repente os caras estavam mortos do começo ao fim do filme, ou de repente tudo era um sonho, ou de repente nada disso realmente aconteceu. Sim. É um filme que ele te choca muito pela violência, pelo gore, mas também pelo discurso dele de você não saber o que é realidade. Até porque o Baba, né, em um momento lá no filme, ele fala assim, hoje à noite a realidade se encontra numa barreira onde o irreal também pode ser real. Tipo um negócio assim, na verdade, eu acho que eu tô inventando a frase. Não, mas é algo do tipo. Vocês já assistiram Event Horizon? Eu não. Já. É o Hellraiser do espaço. É com o ator que é igual ao Bolsonaro, que gosta, né? É o Sam Neill. Meu Deus, eu nunca fiz essa comparação. Ele faz um monte de filme na série. Esse filme é foda, da hora. E também nem o Hellraiser, ele tem essa pegada. Mas eu tinha anotado aqui, ó, tem 2 diálogos do Baba que é muito bom, ó. Hell is not a place you go to. You carry hell with you all the times. You carry it inside you. Né? Você não vai pro inferno. O inferno tá com você todo momento. Sim. Aí, os diálogos desse filme são bons. Sim. Pô, é bem profundo. É bem profundo o filme, é verdade. Esse filme é sensacional. E é um filme difícil de ver mais de uma vez. Eu fui tentar ver de novo e falei, ai, gente, nossa, que bad, que filme bad. Eu vi esse filme, eu achei, tipo, super butcher mesmo, assim, carnificina total. Mas faz algum tempo. Parece real tudo até, dá um negócio ruim
ruim, né, dentro de você. Dá. Bem, realmente é o De inferno. dentro pra fora. É, sei lá, é foda. Eu tenho uma história quase engraçada com esse filme, porque a primeira vez que eu vi, eu tava em alguma maratona, vendo um monte de filme. E a gente tava na sala, e sabe quando você tá meio dormindo, meio acordada, que às vezes você fecha o olho e você acha que você piscou, passou uns 5 minutos? Sim. E às vezes eu acordava e tava rolando umas coisas muito bizarras, e eu ficava tipo, o quê? E aí depois eu fechava o olho de novo. Só sei que teve uma hora que eu levantei de verdade, eu tava sonhando com aquilo, esse filme aconteceu, foi de verdade. É bizarro, bizarro. Quando eu peguei de novo pra ver, foi... Gente, eu não sei como que eu não acordei no inferno, assim, nessas brincadeiras dormindo. É, total. Mas é engraçado, porque quando a gente assistiu da primeira vez, eu e a Gabi, a gente tava na praia e eu tinha comido, sei lá, umas esfirras, eu não sei o que eu comi. É, sei lá, ele começou a passar mal, e ainda com esse filme, nossa cara, velho, ele foi- só piorava. nossa, Meu Deus. velho. Pô, é péssima pedida, tava passando mal e ainda fomos ver esse filme. A gente não esperava que era tão gore, tão, né, enfim, a gente não esperava. Sim, eu E gostei. é engraçado que quando acaba, você fica, caralho, eu achei que o filme tava começando ali, todo aquele rolê da lanchonete, mas falou, não, o filme já tinha começado há muito tempo e a gente que não percebeu. Total. Nossa, a gente falou de 4 filmes aqui de demônio completamente diferentes um do outro, né? É. Muito bom. Quando eu escolhi o Lo, eu achei que eu tava abafando, porque ele tava diferentão, aí depois eu falei, mas gente, quase nenhum aqui se apega muito ao cristianismo, bem variado. Sim, isso foi legal. Bem variado, assim que é bom, né? É, até porque se a gente for falar de, sei lá, da Goetia, que é lá os demônios de Salomão, Sim. isso é um livro só de demônio que tem mais de 50, pelo menos. Nossa, é. É muito demônio. pra É muito decorar. demônio. Inclusive, eu imagino de quando o Crowley começou com todas essas coisas aí, isso deve ter refletido absurdamente no cinema. Eu espero que alguém já tenha feito alguma tese sobre isso, porque eu vou procurar depois. Devem ter feito. Ah, tem um pouco disso, por exemplo, aquele filme The Dark Song, né? Que é exatamente o ritual lá. Esse filme é foda. Sim. Tem uns efeitos meio me incomoda pro final que aparece lá e fala, ai, mano, É. aquilo lá é tipo, vai se ferrar, sabe? Mas o resto eu acho bem maneiro. Sim. Mas caminhando então pro fim, queria saber do que a gente anda assistindo recente sobre demônio, se tem notado algum padrão, alguma possibilidade aí que dê pra explorar mais que ainda não foi. O que vocês estão gostando ou não gostando dessa última leva? Então, eu tô vendo uma tendência, a gente até já falou num vídeo nosso no Instagram, não sei se é demônio, mas uma coisa espiritual que tá surgindo é coisas relacionadas à floresta. Uns 2 filmes recentes que a gente assistiu, que era Forças Naturais da Floresta, tipo deuses, demônios. Terror ecológico. É, a gente fica zoando, terror ecológico. 2 filmes que lançaram aí nesses tempos e os 2 tinham ideias muito boas. In the Earth foi um e o outro Gaia. Esses 2 eram a mesma vibe. Essa galera que tá na floresta tem deuses lá, tem coisas sobrenaturais da floresta, natureza, que a ideia era muito boa e aí não souberam trabalhar, não ficou legal. Mas a gente acha que é uma tendência que pode começar aí vir filmes dessa vibe e dar certo em algum momento, que ainda não deu. É como se fosse não um terror, né? Mas aqueles filmes de catástrofe, só que em menor escala, né? Porque, por exemplo, o filme de catástrofe, a metáfora é que o planeta está se virando Sim. contra a gente. Sim, esse é da floresta, a natureza se virando contra. Então, a gente achou a ideia muito boa. Tem um até o Gaia que mostra, tem uns seres que viram cogumelo, assim, começa a brotar plantas. Muito loucos os efeitos especiais desse filme. Só que a história, a gente tá com uma expectativa que venha nessa vibe aí que seja bom. Talvez surja aí, né? Ou não. Eu tô tentando lembrar algumas coisas que eu vi por último, assim, que vai mais pra essa pegada demônio. Tem o Demonic, né? Ah, esse eu não vi, falaram tão mal. Eu não vi. É bom? Não, é muito ruim. Qual muito demônio? ruim. Aquele Demonic que é do Neil, Nossa! do Neil Blomkamp. A gente tava com expectativa desse. Foi também Bem não ruim. rolou. Ó, eu lembrei do Luz, que foi aquele do festival. Luz, The Flower of Evil. Sei, alemão, né? Não. Tem um daqui da América Latina, A Flor do Mal. E o outro, Luz, é aquele que você não conseguiu terminar, isso que eu falei da cena de hipnose boa. Ah, aquele eu não consegui terminar. O Luz que a gente conhece é o alemão, que a capa é até uma mulher abrindo a boca e saindo uma energia, uma luz da outra. Eu amo esse filme. Da hora, de demônio também, né? Mas é bem paradão, é uma proposta diferente. Eu não tava na vibe, não consegui. Ele é lento, ele é bem lento, né? É. Esse negócio de floresta com demônio, eu acho que combina super. Na verdade, floresta sobrenatural, enfim, eu já falei várias vezes. Eu gosto muito dessa mistura. Sim, talvez é uma tendência que surge, assim, cada vez mais, né? Teve esses 2 próximos que lançaram esse ano, são bem parecidos. Mas, de demônio também, Hereditário tem demônio. Total. Então, é o puta filme, é um novo clássico aí da atualidade. Demônio da Goethe, inclusive. É o que a galera
galera fala o novo qualquer coisa é o novo Hereditário, né? Exato. Já pega a referência. Já. Todo filme da A24 que sai é o novo Hereditário. Pô, falando de demônio, o Saint Mound, hein, da A24. É mesmo, Puta, o Saint Mound esse filme foi é bem bom, mano, bem bom. e todo mundo esqueceu em um mês. Exato. É porque saiu na pandemia, né? Nossa, a galera falou demais dele e daí do nada acabou, assim, total. Acabou, meu. É um filme pra ser lembrado muito, porque a gente curtiu demais esse Saiu filme. na pandemia, isso não. Porque a maioria que saiu na pandemia, a galera adiou. Esse não, saiu e foda-se, assim, de qualquer jeito. E é um puta filme. É porque ele já tava adiado há o quê? Uns 2 anos já, né, também, né? Uma hora ia ter que sair esse caralho. Eu assisti sem hype, porque eu perdi o hype de todo o tempo que ele demorou. Quando eu vi o pôster, nossa, Saint Maud A24, eu falei, nossa, caralho, quero pra ontem na minha mesa esse filme. Aí demorou, tipo, 2 anos pra sair. Eu fiquei, tá, vou assistir agora, mas o meu hype já está perdido. Ai, não. E não Mas- só hype, né? Mas, por exemplo, toda a experiência, porque, assim, não que eu e a Gabi estejamos frequentando o cinema, mas, por exemplo, quem foi assistir o Candyman e tal, tudo bem, vai lá curtir. Agora, a galera com o Saint Mound nem essa oportunidade teve. Nem teve cinema ainda. Então, quem assistiu esse filme, assistiu em casa, Sim. ok, pode ter gostado ou não ter Mas é um gostado. filme foda, no cinema seria fenomenal. Mas é um filme que não ganhou atração, sabe? Do tipo assim, ele não ganhou aquele impulso de ser falado. Sim. Ninguém saiu do cinema falando assim, nossa, Cara, que experiência formidável. Sabe? Sim, total. Mas esse filme tem uma cena que eu achei das mais aterrorizantes de muito tempo. Tem uma cena muito assustadora lá, indo pro final, né? Tem a protagonista e tem a mulher que ela cuida que tá doente. Sei. Nossa, tem uma cena que eu fiquei com medo, assim. Os efeitos especiais desse filme são incríveis. E aí tem uma jogada de luz e sombra que até lembra alguns momentos Exorcista, que você acha que viu um negócio e não viu. Eu acho esse filme maravilhoso. Ele foi pouco falado, infelizmente. Tinha que ter tido um maior reconhecimento. Inclusive, essa é uma tendência que eu vejo mais de uma entidade que a gente passa o filme todo tentando saber se é boa ou ruim. Eu lembro de Saint Maud, eu lembro do Ro, que a gente falou aqui, eu lembrei de Medium, lembrei também do Seclusion, que ele não é tão recente, é 2016, asiático também. E daí eu gosto muito desse tipo de narrativa, por mais que eu já tenha notado essa possível tendência de um possível padrão, mas eu vi ele sendo abordado com climas completamente diferentes e até no próprio desenvolvimento. Eu acho que ainda dá pra explorar mais e eu vou provavelmente continuar assistindo até eu cansar. Sim, tem um que vai surgir aí da A24, que é o Lembre. Talvez tenha a ver com coisas demoniadas, talvez, não sei lá, né, do Cordeirinho. Não sei, vamos ver se vai vir essa tema todo. O título tá sugestivo. Teve aquele Jim também. Tem o Jim, vocês viram? É o do gênio. Nossa, não gostei. Então, ele não é bom, mas tem uma ideia boa. O menino manda bem. Esse eu não vi. Sabe o que eu achei puxado dele? É que eu acho que a criança não conseguia sustentar o protagonismo o filme todo. Nossa, eles concordam. Mas a gente achou a ideia, a gente gostou da ideia boa dele ter que sentar tudo até meia-noite, não sei, e tem uns CGIs bem tosco, né? Mas a gente curtiu a ideia do filme, é que realmente ele... até era pra se passar dos anos 80, não parecia. Não parecia que era dos Ficaram 80. botando uma trilha sonora, synthwave, toda hora pra forçar essa barra, né? Ficou meio desconexo, a gente achou. Mas a ideia desse filme é boa. Eu gosto disso, de gênero, essa cultura, eu acho legal esse tema. É muito frustrante quando o filme tem uma ideia boa, mas ele não tem uma boa execução. Mal executado, Aí a gente fica inventando roteiros na cabeça de como poderia ter ficado melhor. Total. A gente reescreve, né? Acontece muito. Jim é uma das figuras que eu acho que não foi explorada direito até hoje. Exato. É o Wishmaster. Não assisti. O Wishmaster é tipo aqueles filmes dos anos 90 que o monstro... mas não é terror. Ele tem... como não? É o slasher do gênio do mal. Gênio do mal. Que, tipo assim, nos anos 90, o slasher, ele é tipo um vilão dos Power Rangers, né? Nossa. Ele é tipo grande, bolado, e ele só tem um poder, assim. Esse aqui realiza desejo, esse aqui faz não sei o quê. Não, mas podia ter um filme brutal, foda, de gênio, assim, de terror. Então tá faltando. Nossa, é verdade. Acho que eu nunca vi. Eu acho que o Wishmaster eu vi, mas assim, faz muito tempo. E ele parece um capeta, né? Então, era isso que eu tava pensando.
pensando se ele não ia ter uma visão muito ocidental, assim, da figura, sabe? Ele parece o vilão do Power Ranger. Do desenho. Não, ele parece sim. Tem aquele jogo dos espíritos lá também. Também, que é dos anos 2000. É um gênio. Esse um é legal, gênio. esse é legal pra caralho. Nossa, quando eu era adolescente eu me cagava com esse filme. Hoje em dia eu tenho medo de assistir e ser ruim. Mas você vê hoje em dia, não é tão bom, mas as mortes são foda. Eu não quero ver de novo pra me estragar Não, minha lembrança. é bom, mas Nossa, eu vi e eu me caguei, porque a gente tava assistindo com os amigos, aí o filme acabou, aí meu amigo, tipo, do nada, ligou o rádio, assim, e a gente não estava prestando atenção que ele ia ligar, daí ele apertou o botão e fez uma música, e a gente ficou, caralho, velho, Nossa. vai se fuder. ele tem efeitos toscos, mas tem umas mortes fodas, assim, bem brutais. É legal, eu gosto, é da hora. Os personagens são legais. Os personagens são legais, Você não quer que eles morram. Não, esse filme é bom, é de gênio, realmente. A capa do filme é muito tosca. Ah, então é legal, porque tem muito filme que, tipo, eu fico, morre logo, caralho, porque você não tá nem aí pro personagem. Você não se importa, exato. Demora demais pra morrer, você fica, tipo, morre, caralho. Chatos, né? Personagens chatos. Isso é um grande problema, às vezes, de filmes de terror. Tem personagens muito chatos que você não se apega por neles. exemplo, aquele Fear Street lá, a gente gostou por causa dos personagens, sabe? Os personagens são... que é uma outra proposta, é bem teen e tal, mas a gente gosta dos personagens, são legais, a gente se importa com eles. Sim, entendi. E, gente, depois desse papo bem maluco aí de demônio, caso a galera tenha curtido aí todas as pontuações e principalmente as recomendações de vocês, onde é que eles te encontram? Bom, para encontrar aí nosso conteúdo, é só seguir nossa página no Instagram, o Catacumba 31, né? Em breve, agora dia 31 de outubro, a gente, né, tá esperando aí estrear também o nosso podcast, o Catacumba Cast. Mas no Instagram a gente indica muito filme, tipo, mais underground, a gente fala também de filmes, tudo que é lançamento, a gente sempre faz review também, a gente dá nossas notas, tem a indicação que a gente sempre faz de sexta-feira, né, em formato de Reels, e a gente tenta indicar filmes não tão conhecidos assim, né? Sim. A gente faz vídeo também, com filmes também, tipo, grandes lançamentos e também uns mais lado B. Enfim, todo dia da semana a gente posta sobre filmes, cada dia da semana é programado por uma coisa, curiosidade, tudo. A gente tem pretensão de um dia ir para o YouTube, né, canal, quem sabe. Mas, por enquanto, a gente tá começando aí, vamos começar com um podcast, né? Nossa, eu jurava que vocês tinham um canal, eu até fui procurar, falei, gente, mas o formato dos vídeos de vocês é tão, tipo, YouTube, sabe, assim? É muito, Eu falei, gente, isso eles devem ter um canal, certeza. Tem que fazer, cara, uma da hora. A gente não tem, mas a gente tem tudo salvo. Quando subir o canal, vai tudo, os vídeos, tudo pra lá. Vai na fé. Então, umas 2 vezes por semana tem vídeo lá no Instagram, né? Tem coisa underground, coisa conhecida, então tem de tudo, dá pra escolher. Total. E eu vi lá também que vocês fazem camiseta ou não fazem mais? Então, na verdade, a gente... Qual que é a história, né, do Catacumba? Eu e a Gabi, a gente ia lançar uma marca, né, independente. Com a pandemia, a gente deu uma freada. Veio a pandemia e a gente falou, vai ser um investimento muito alto pra gente, No sabe? momento, não sabe o que vai acontecer e tal. Sei. Aí eu falei assim, cara, só pra não perder o impulso, assim, só pra não perder a vontade de fazer alguma coisa, vamos criar uma página de Instagram falando de filmes de terror, pra gente meio que ocupar um pouco a cabeça, né? Porque tanto ela quanto eu, a gente tava sem trampo e tal, porque eu sou freelancer e a Gabi, ela... Trabalho com moda, então também tava bem parado, né? Então a gente falou assim, cara, vamos só pra gente fazer alguma coisa e acabar aprendendo a mexer na plataforma, como trabalhar seguidor, como angariar seguidor, no que se envolver ou no que não se envolver. Sim. Só que aí a gente meio que, é um projeto que a gente começou e meio que a gente criou paixão pelo projeto, entendeu? Sim. Então agora a gente faz por prazer, faz com dedicação e tal. E as camisetas, no caso, a gente tinha algumas estampas que iam fazer parte da nossa marca, né? Que eram umas misturas de filme de terror com rock. Aí a gente acabou falando, cara, como a gente já tinha as artes feitas, vamos lançar só para não perder a arte, porque, nada é 100% original. Obviamente a gente teve, né, influência de alguma coisa. É óbvio, a gente pegou capa de filme clássico com capa das bandas de metal também. Sim, e outras marcas gringas e coisa e tal. Então a gente falou, antes que alguém lance, a gente falou, vamos lançar, pelo menos a gente pode falar que foi o primeiro, tá ligado? E a gente fez 2 mashups, né, que foi o do Kiss com Lost Boys, Isso. que tinha bem a ver, né, vampiro, e outro que é do Hellraiser com Judas Priest.
Ficou muito boa também. Que é total isso. Que também é total isso, né? O cantor lá, o Rob Halford. E, cara, A gente tem outras. A gente tem outras artes, Fred Krueger, a gente tem vários, do David Bowie, tem várias ainda que a gente pretende, assim, a gente deu uma segurada aí, a gente parou um pouco de divulgar as camisetas, mas a gente aí vai divulgar, vai ter umas promoções aí dessas estampas pra gente lançar outras, e é isso, né? Sensacional. Ai, que da hora. Eu gostei muito das estampas. Ó, o dia que vocês forem começar a fazer de novo, olha, dá muito boa, porque é muito criativo, cara, tipo, misturar, assim, dá uma combinação muito boa. Combina muito metal com filme de terror. Total, né? Combina muito. São duas coisas que a gente gosta, então, né, ficou fácil. Sim, antes de falar os nossos links, eu quero indicar um canal que foi onde eu achei o Incubus, que se chama Canal Espanto Noturno. Ele é um canal que tem muito filme desconhecido de terror legendado. Então, assim, só vão lá. E tem o Incubus, né, já legendado bonitinho. Vários outros que eu nunca nem ouvi falar. Eu dei uma fuçada geral, assim, fiquei, caralho, nunca nem vi. Vou fuçar aquele canal pra achar as coisas. E, né, voltando pro Jabá, a gente também tem o nosso Instagram lá, que vocês estão careca de saber, que é o Horrorizados Podcast. E o Facebook também, Horrorizados Podcast, dá pra achar a gente lá. E o Twitter, que é Horrorizadas PC. E também tem o nosso site, que é horrorizados.com/blog, que você vai achar um monte de listas e fiquem atentos para as listas de Halloween super especiais aí. Maravilhoso. Chegou o nosso mês. Chegou o melhor mês do ano. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Catacumba. Obrigada, Gabi e Vitor. Adorei. Obrigada, a gente adorou. Amamos o convite. Olha, a casa tá aberta. Sempre que rolar os horários aí, vamos marcar. Vocês no nosso podcast também. Tamo junto. Show, show. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Beijo. Valeu. Tchau.